gente vai falar sobre o livro de Apocalipse. Eu não sei quantos já tiveram essa experiência, né? Mas tem gente que acha que para ler Apocalipse, só Apocalipse, viu? Tem que orar, tem que jejuar, tem que fazer uma corrente, tem que subir num monte, tem que se purificar muito para ler, porque senão a coisa ruim vai acontecer sobre a sua vida. Então, existe muito misticismo quando a gente vai falar sobre esse tipo de assunto, e o nosso objetivo é democratizar ao máximo aquilo que será ministrado aqui ao longo desses 4 encontros. Antes da gente passar aqui a palavra para o nosso querido pastor Alexandro, eu queria que a gente pudesse orar. Eu sei que cada um teve a sua demanda hoje, seja trabalhando secularmente ou em prol do reino, e aí por vezes pode estar sim, com a mente cansada, nem sabia se estaria aqui conosco entrando nesse curso, mas aprove ao Senhor te trazer aqui, e eu sei que ele vai falar profundamente ao seu coração, quanto também tem falado a nós enquanto professores. A gente gosta de dizer que nós não estamos aqui tão somente para ministrar, nós ministramos e somos ministrados também da parte dos irmãos, e vamos pedir a Deus a orientação, iluminação, para tudo aquilo que ele vai desenvolver conosco nessa noite. Pastor Lucival, deixa eu lhe pedir para fazer essa oração, pastor, por nós aqui nessa noite. O senhor pode fazer isso, por favor? Ô, meu irmão, será um prazer. Quero agradecer a todos aí, agradecer o convite que me foi conferido, né? E eu imediatamente fiz a minha inscrição. Quero aprender um pouco mais sobre a escatologia descomplicada. Com certeza será um prazer muito grande. Então, Amém. Vamos orar. Pai, nós queremos te render graças por esse momento que o Senhor está nos concedendo, de poder participar, Senhor, desse curso, que possa ser proveitoso para cada um de nós. E cada um, Senhor, no seu lugar, na sua casa, na sua cidade, no seu estado, possa aprender, Senhor, a conhecer mais sobre esse assunto tão relevante, Senhor, e muitas vezes esquecido das nossas igrejas. Abençoe os teus servos que estarão ministrando, abra o nosso entendimento e coração, e agradecemos desde já por tudo, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Obrigado, pastor. Passa a palavra ao pastor Alex. Pastor Alex, seja bem-vindo, meu querido. Deus abençoe. Amém. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Pastor Lucivol, um prazer estar aqui com o senhor. Pastor Luiz Felipe. Gente, o negócio aqui ficou forte, viu? Uma alegria estar com esses colegas aqui. Todos aqueles que já entraram, alguns que já se inscreveram também, mas não entraram aqui na aula ainda. Tá? Lembrando que a aula fica gravada, então vocês podem depois assistir novamente, isso é muito importante, né? Porque talvez alguns assuntos, algumas coisas que a gente vai falar aqui, para alguns, pode ser que seja a primeira vez que está vendo dessa forma, né? Ainda não tinha parado para olhar para os textos bíblicos, e avaliar esses textos, né, a partir de uma visão da escatologia, tá? A gente sempre pensa na escatologia como algo futuro, muitas vezes, tá? E é importante, essa aula de hoje, eu considero ela central, né, para que a gente possa entender que os últimos dias, na verdade, eles já foram inaugurados, né? Então, a Bíblia deixa claro isso, e a gente está indo em direção àquela promessa final, com o desfecho de toda a história, e a gente tem que ter essa esperança. Esse curso, ele nasceu de uma demanda da turma do ano passado, né? Inclusive, eu vou puxar a orelha deles, porque eles pediram tanto, pastor Diógenes, nessa aula, e muitos não estão aqui. Pode ser que assistam depois, né, a gravação, mas a gente tem, dentro do curso Querigmáticos, uma disciplina chamada Teologia Sistemática 1 e 2. Estou por aqui, pastor João. Oi, Wilson. É o Wilson dizendo que ele está aí. Ele falou do ano passado, mas ele está aqui. Eu também não. Isso. Ó, o Wilson, a Rose, quem é mais que está aqui, que é do ano passado? Só que eu queria todo mundo, porque eu estou devendo, né? Eu estou devendo essa aula a todos os alunos, então eu queria pagar minha promessa, né? Eu queria pagar minha promessa para a turma do ano passado, né?
Mas eu vou mandar o link da gravação também depois, para que aqueles que não puderam entrar ao vivo possam assistir essa aula, né? Então, o curso Querigmáticos é uma proposta que não é para dar uma formação completa de teologia, né? Mas é para aqueles irmãos que estão na igreja, que já são cristãos há um tempo, que às vezes querem dar uma palavra num grupo pequeno, numa célula da igreja, num culto evangelístico, ou então quer dirigir um culto na igreja. Então, nós temos, né, pastor Diógenes, alguns testemunhos de irmãos que já eram membros de igrejas nossas já há um tempo e que não se sentiam confiantes de assumir um ministério da igreja, de assumir um departamento da igreja. Então, o curso tem esse propósito, né? E aí, o que a gente percebeu também, além dessa demanda, é que cada vez menos, e aí eu quero perguntar isso, e eu quero ver a participação, pastor Jorge, da turma aí, cada vez menos nós temos ouvido pregações específicas sobre a volta de Jesus, né? Sobre os grandes temas da escatologia. Eu não sei qual é a experiência de vocês, então eu quero que vocês coloquem aí. Vocês lembram qual foi a última vez que vocês ouviram uma pregação, uma abertura de culto, uma exortação, um tema de aniversário de igreja, talvez, que levasse a igreja para esse, né, lembrar dessas verdades da Escritura, que nós temos uma bendita esperança, né? Nós temos uma confiança na redenção plena do nosso corpo, nós estaremos para sempre com o Senhor, mas isso tem ficado, às vezes, em segundo plano. E aí eu tenho uma tese para isso, né? Não sei, pastor Jorge, se alguém já começou a se manifestar aí, né? Mas eu tenho uma tese para isso. Algumas pessoas até têm vontade de falar sobre isso, mas não se sentem confiantes o suficiente, porque não tem um domínio, assim, das teorias escatológicas, né? Ai, meu Deus, se eu for falar do milênio, eu vou me atrapalhar, porque eu não sei se eu sou amilenista, pré-milenista, né? Se eu for falar sobre tribulação, eu não sei direito. Então, como eu não sei ainda qual é a minha linha escatológica, então eu prefiro não tocar nesses assuntos. E aí, a escatologia descomplicada vem com essa proposta de mostrar que, naquelas grandes verdades bíblicas, que a gente já tem convicção do que vai acontecer, que a gente comece por essas verdades. Que a gente não fique, ao pregar sobre esse assunto, e aí é um erro, eu acho que é um erro nosso, como pastores, a gente vai falar sobre esse assunto na igreja, e aí a gente acha que despejar toda uma bagagem da história da teologia, explicando, né, quais são as vertentes e tal, por vezes a gente acha que é isso que vai fazer com que a igreja seja edificada, seja esclarecida a respeito desses assuntos. Só que a gente traz de maneira tão complexa, às vezes, com tantas teorias, que as pessoas dizem assim, meu Deus, eu não tenho condição de falar sobre isso, não. Não tenho. Eu não tenho essa bagagem, essa leitura toda, eu não conheço esses autores aí que o pastor citou. Então, o que é que a gente vai fazer aqui nesses 4 encontros durante este mês? Nós vamos tentar descomplicar, deixando claro que as verdades centrais da escatologia podem ser pregadas sem receio, tá? Nós podemos pregar. Então, eu quero deixar isso, assim, bem ajustado aqui no nosso coração, tá bom? E aí, pastor Jorge, eu quero apresentar aqui rapidamente, esse é o nosso encontro 1, tá? Como está aqui na capa para vocês, a esperança prometida e inaugurada. Então, nós temos na Bíblia promessas
desde o Gênesis a respeito dos últimos dias, né? Só que muitas pessoas acham que, tipo assim, Jesus veio, fez uma coisinha ali na cruz do Calvário, né? Fez uma coisinha, voltou, e agora a gente que lute aqui esperando o desfecho da história, né? É como se nada tivesse acontecido de tão grandioso a respeito daquilo que é essa promessa, né, do Senhor. Então, a pergunta que nós vamos responder nesse encontro, vamos lutar por isso, né? Quando começa a escatologia bíblica? Deus tem um plano, Cristo já iniciou, vivemos entre o já e o ainda não. Vocês vão entender isso daqui a pouco. Essa não é uma expressão criada por mim e pelo pastor Diógenes. É uma expressão clássica da teologia, a teologia reformada, principalmente, né? Nós estamos entre o já, ou seja, o que é que da escatologia individual já se cumpriu, e nós estamos entre o ainda não, ou seja, o que é que ainda está por se cumprir, né? Então, como o pastor Jorge já fez a chamada aí, escatologia não é sobre medo do fim. O pastor Jorge falou aí da questão, o pastor Luiz Felipe deve ter isso também. Às vezes, alguns irmãos nos chamam, pastor, eu tenho vontade de ler o Apocalipse, mas eu prefiro nem ler, porque eu já sei que eu não vou entender. E aí tem esse medo do Apocalipse, tem esse medo dos textos que falam, né? Porque tem toda uma carga simbólica, tem uma série de símbolos. Mas aí, quando você pega os mesmos símbolos que aparecem em Apocalipse, aqui eu já estou começando com a dica de interpretação. Todos os símbolos que aparecem no Apocalipse, se você procurá-los no Antigo Testamento, você vai ver que a simbologia do Apocalipse, ela não é tão complexa assim. Porque muito do que aparece de simbologia no Apocalipse é usado pelos profetas do Antigo Testamento. Então, João, quando está ali na ilha de Patmos, registrando as coisas que vão acontecer, ele tem na sua mente uma teologia, que é a teologia aprendida com seus pais, né, com o seu povo, com o povo de Deus. Então, a gente vai ver que, não nessa aula de hoje, mas a gente vai ver que os textos complicados, se eu não me engano, é a aula 3, né, pastor Jorge? Os textos mais complexos, eles são facilmente, entre aspas, dá trabalho, mas são facilmente compreendidos quando você vai para o contexto geral da escritura, né, daquilo que é a revelação completa aí da palavra. Pastor Diógenes, né, alguém se manifestou aí no chat, o pessoal está tímido ainda. Não, por enquanto o pessoal só dando os cumprimentos aqui. Ainda não responderam quando foi a última vez, ou que pregaram, ou que ouviram falar sobre alguma parte da doutrina das últimas coisas. Será que a gente não lembra? Pois é, será que tem tanto tempo assim, gente? Misericórdia. Pastor Alex, uma coisa interessante também sobre a doutrina das últimas coisas é que quando a gente estuda, a gente percebe que quando ele está falando disso, acaba entrando um pouquinho naquilo que nós vamos estudar daqui a pouco, a gente não está falando apenas de ações futuras, mas de reflexos disso no presente, né? Então, estudar sobre escatologia é estudar sobre esperança, é estudar sobre consolo, é estudar sobre santificação, porque uma vez que nós compreendemos esses assuntos, tanto da chamada escatologia pessoal, quanto da escatologia geral, a gente vai perceber que a gente não está estudando para relaxar nesse tempo e só esperar para ter um relacionamento mais fiel e firme com Jesus no final da vida. Não. Existe a recompensa, existe ordem, existe chamado do Senhor para nós também, quando a gente entende mais acerca do significado, né, dessa doutrina. Existe eu posso dizer assim, uma catequese geral da população brasileira, que é uma população religiosa, que talvez explique um pouco desse medo de tocar no assunto, porque como a gente é um país miscigenado e
e também tem essa questão da fusão ou do trânsito religioso, gente que saiu do romanismo, veio do protestantismo, mas está no protestantismo pentecostal e por vezes vai para o reformado pentecostal, se converteu de um grupo religioso que a gente entende que é um grupo que tem algumas coisas complicadas. Então, por vezes, as pessoas não conseguem se decidir, receber informações de escatologia de cada um desses ramos, não conseguem se decidir, e pega um pedaço de um, pega um pedaço de outro e não sabe muito bem no que acreditar. Então, a gente acredita, a gente não está aqui para polemizar, para fazer nenhum tipo de proselitismo religioso, puxar você para a visão que nós temos. Como o pastor Alex falou, principalmente nessas 2 primeiras aulas, nós vamos falar daquilo que é meio consenso geral, no que diz respeito à escatologia dentro da teologia protestante. E a partir da 3ª aula, a gente, sim, vai tocar em alguns pontos de divergências, mas que a gente vai mostrar para os irmãos que são pontos secundários. Em nada vão abalar a nossa fé, vão tirar a nossa esperança, a nossa santidade, nada disso, mas que são importantes para que você possa saber no que é que você confessa, o que é que você crê, o que é que a sua denominação segue. Então, é algo pacífico. A gente não está aqui para trazer dúvida, nem para fazer com que você chegue na igreja dizendo, olha, eu aprendi lá com o pastor Alex e com o pastor Jorge de forma diferente e vim aqui trazer tumulto, pastor. Misericórdia. Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Então, o nosso desejo com o Querigmáticos é que o próprio nome do curso, né, a gente pensa desde o início que nós queremos mais pessoas proclamando. E as pessoas vão proclamar mais, é uma crença que nós temos, na medida que elas tenham mais segurança no que elas creem. Tá? Então, eu preciso acrescentar a cada sermão, eu gosto muito de fazer isso. Cada sermão pregado, eu costumo colocar alguma, nem que seja nas conclusões, na parte do apelo, eu gosto sempre de apontar para para essa esperança bendita que nós temos, tá? É necessário isso. Se você for olhar, por exemplo, a ordenança da ceia do Senhor, ela está diretamente relacionada com essa bendita esperança que temos. Nós tomamos comemos do pão, bebemos do cálice, e nós fazemos isso até que ele venha. Então, nós temos essa esperança no nosso coração, quando não mais serão os nossos pastores, né, terrenos, mas o próprio Cordeiro ali se assentará junto conosco, e nós cearemos com ele, na boda do Cordeiro, nós cearemos para sempre ali com ele, estaremos para sempre na presença dele. Né? Eu fiquei feliz, pastor Jorge, porque os irmãos aqui, né, de Iporã, estão recebendo aí, né, há 2 anos, há quase 2 anos aí, né, a instrução através do livro de Apocalipse. Eu lembro que eu fiz a exposição do livro de Apocalipse lá em Vitória da Conquista, mas eu não levei tanto tempo assim. Eu fui um pouquinho mais, assim, mais apressado, né? Mas, de fato, é um privilégio poder ouvir e entender, como a irmã Vânia já falou aqui, ó, eu já não tenho mais medo dos símbolos, porque o pastor Gustavo está explicando e eu estou entendendo. Está vendo aí, gente, a importância de alguém pregando, de alguém explicando, para que as pessoas possam ter essa convivência com o texto bíblico, né? Porque somos professores de criança. Então, pois é, aí Cíntia complementou aí, né? Mas vamos lá. Vamos fazer alguns combinados aqui de maneira bem rápida, tá? Primeiro, acompanhe o raciocínio até o fim. Gente, o ensino online, ele é uma bênção, é Deus que nos dá, assim, né, essa oportunidade de a gente reunir pessoas de vários lugares, mas se você não acompanhar com atenção, você se perde facilmente. Então, a gente está aqui trazendo, né, uma série de textos bíblicos que a gente vai começar. Então, tente acompanhar o raciocínio até o fim. Se precisar dar uma saidinha, tente esperar, pelo menos, fechar aquele tópico que está sendo falado, né? E aí vai rapidinho, de repente, no banheiro, pega um café, alguma coisa assim. Eu sei que é quase impossível isso dentro de casa, né? A gente, às vezes, precisa. Anote suas dúvidas, porque nós vamos ter um momento
Ah, pastor, eu prefiro colocar logo no chat aqui. Aí o pastor Diógenes vai nos ajudar também aqui, tá? Para a gente ir anotando essas dúvidas. Se a dúvida for sobre o que está sendo falado, a gente pode parar até e falar na hora. Agora, se for uma dúvida, né? Ah, pastor, eu quero saber o significado dos 4 seres viventes lá do Apocalipse e tal. Aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai deixar essa pergunta para depois e a gente vai responder lá no grupo da turma ou em outro momento da aula, tá? Mas a gente não vai ignorar nenhuma pergunta. Agora, umas serão respondidas na aula, porque tem a ver com o que está sendo dito, e outras serão respondidas depois, para que a gente possa otimizar aí o tempo, tá certo? Outra coisa, não fique preso a uma discordância. Pastor Alex falou uma coisa, pastor Diógenes falou uma... Eu não concordo muito com isso. Aí você fica remoendo essa discordância. Não. Anote e deixe para o final. Você pode fazer uma ponderação, um comentário. E a gente está aqui aberto, né? Porque quando se trata de escatologia, eu tenho muito temor da gente bater o martelo, assim, fazer igual os escribas e fariseus, que tinha uma visão escatológica sobre o Messias, tá? Tinha uma visão escatológica sobre Jesus e não aceitou Jesus por causa da visão escatológica que eles tinham. Então, eu tenho muito receio quando eu vejo assim pessoas com muita batendo o martelo com muita força, né, no campo da escatologia. Não que você não tenha que ter suas convicções, tem que ter, mas você precisa pensar e dizer assim, peraí, essa é a minha convicção, mas, sabe, eu não creio que a igreja vai passar pela grande tribulação, não acredito nisso. Ah, Nicodemos acredita, mas eu não, que eu sou, né? Aí, o que é que eu faço? Eu falo, gente, o que é que eu costumo dizer? Gente, eu estou preparado para qualquer uma. Se for passar, eu estou preparado. Se não for passar, melhor ainda, eu estou preparado para as duas. Então, a gente tem que ter cuidado com essas ênfases que a gente tem e que, às vezes, compromete o entendimento de uma doutrina que é muito mais abrangente, né? A escatologia é uma doutrina bíblica e ela é ampla no Antigo e Novo Testamento, né? Então, primeiro compreenda, depois avalie. Nosso foco será entender o que o texto bíblico ensina. Nosso foco aqui não é chamar vocês para se tornarem, né, aderentes a uma posição escatológica. Não, a gente não tem essa pretensão aqui. E aqui eu já falei, perguntas fora do tema serão respondidas depois, tá? Porque a gente vai focar na sequência didática que a gente já mandou para vocês, que é o portfólio do curso, né? Então, a gente vai focar nisso, tá certo? Meu compromisso, nosso compromisso aqui, não é fazer vocês adotarem a minha posição escatológica, a posição do pastor Diógenes. O nosso objetivo é você, como pregador, como professor, inclusive para crianças, a gente precisa ensinar essa esperança eterna que temos, né? Nós precisamos ensinar para as crianças. Então, o nosso desejo aqui é que cada um possa, sempre quando for preparar um sermão, um estudo bíblico, sempre considerar a possibilidade de colocar essa esperança dentro daquilo que está sendo. Nem que seja na aplicação, nem que seja no apelo, a gente colocar isso como algo que faz parte da nossa pregação. Tá bom, queridos? Então, fica aí esse combinado. Boa noite, pastor Alex, pai do senhor. Paz, minha irmã, paz. Eu só queria lhe ver. Maravilha, maravilha. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Não, eu não vou tomar o curso, não, só queria lhe ver e pastor de hoje. Tranquilo, tranquilo. Mas se quiser ficar, fique, viu? Vai ser uma honra. Senhor, tá Amém. certo. Tá, obrigado. Pastor Diógenes, será que o povo acha o quê aqui? Faça essa pergunta aí para ver o que é que o povo vai responder aí. Letra A, letra B ou letra C? Vamos lá, pessoal. Quando começam os chamados últimos dias? Que últimos dias são esses? Letra A.
se refere ao período depois da morte física, da primeira morte. Letra B, pouco antes da volta de Cristo Jesus, ou diz respeito, né, ao período, compreende aí a partir da primeira vinda de Cristo. Podem colocar aí no chat, já vão respondendo aí. A gente gostaria de ver o entendimento dos irmãos. Olha, rapaz, só tá dando letra C por enquanto, hein? Letra C, C, C. Olha, então a gente não vai ter discordância aqui, que bênção. Ó, teve um conflito intrafamiliar aí, viu? Olha aí, olha o mistério na família. Teve um mistério aí na família aí, viu? Rapaz, que coisa boa. O bom é que a varoa respeitosamente discordou. Que bom, que bom. Minha gente, olha, isso daqui, a resposta que vocês estão dando diz respeito a convicções muito profundas, né? E eu acredito que é difícil encontrar na Bíblia uma posição diferente a respeito dessa resposta, tá? Então, nos últimos dias, na Bíblia, fica muito claro que eles se iniciaram já com a primeira vinda de Cristo, né? Isso fica muito claro e a gente vai mostrar aqui alguns textos bíblicos a respeito disso. Então, essa aula de hoje, a gente vai falar muito mais do que já se cumpriu em termos escatológicos do que de algo mais futuro. Nas próximas aulas, a gente vai tratar também dos textos que falam do futuro. Mas quem respondeu a letra C está coberto de razão, tá? Está coberto de razão. Quando começam os últimos dias, letra C, né? Com a primeira vinda de Cristo. E aí, a gente tem que pensar em vários textos bíblicos, né? O ideal é que vocês, que já estão com a apostila, né? Nós já mandamos a apostila do curso para vocês, é que vocês leiam com calma, tá? Talvez alguns digam assim, pastor, é muita coisa, né, para ler. Vocês vão ter um mês, o curso vai durar aí, né, 4 semanas, um mês. Então, dá para ler, se pegar ali em torno ali de 12, 13 páginas, se eu não me engano. Não, acho que um pouquinho Umas mais, 17 né? páginas, mais ou menos, por assunto. Por aí, nessa 17 por semana, né? Por semana, isso. Pronto. Gente, se vocês forem pegar alguns livros de escatologia para ler aí, pode trabalhar aí com, no mínimo, aí 600 páginas. Então, a apostila, ela foi preparada com carinho, pensando no minicurso. Se a gente fosse falar de escatologia para um seminarista que tem ali um semestre inteiro para estudar, a abordagem já seria diferente. Mas pensando no minicurso, pensando na proposta dos querigmáticos, né, nós elaboramos. Então, o que é que a gente precisa pensar, né? A história da revelação, a história da redenção, ela tem 5 movimentos. O primeiro deles está na criação. Não tem como falar de escatologia sem pensar na doutrina da criação. Não tem. Então, Deus criou o ser humano e o mundo com um propósito. E esse propósito, né, a queda não anulou. Esse propósito, ele permanece de pé. Então, a Bíblia aponta muito mais para uma restauração, vitória sobre o pecado e recuperação da comunhão com Deus. É para isso que a Bíblia nos aponta. Então, a criação fala do propósito de Deus, a criação, e depois, é claro que tem a queda, mas tem a promessa que Deus faz após a queda, aponta para isso. A Bíblia também fala sobre o reino. A Bíblia fala sobre o reino, e aqui, Daniel, capítulo 7, fala de uma esperança bíblica que converge não para ideias,
a promessa de Daniel 7 aponta diretamente para uma pessoa. E essa pessoa é apresentada como filho do homem. Então, os reinos humanos, ali em Daniel, passam, mas Deus promete um filho eterno. Deus promete o filho do homem que vem e que ele tem um reino que não vai passar. Então, a gente tem esses movimentos na Bíblia, né? Então, criação, queda, a promessa que é feita. Aí, agora, a gente tem um cumprimento, né? Como vocês estão acompanhando aqui, ó, o cumprimento. Os últimos dias chegaram, com a primeira vinda de Jesus, algo decisivo aconteceu. O que é que João Batista diz? É chegado o reino. O que é que Jesus diz? É chegado o reino. É interessante que os versículos nos evangelhos, tanto do que João Batista fala e do que Jesus fala, é exatamente igual. É chegado o reino. Então, já houve um cumprimento com a primeira vinda, o tempo está cumprido. Lembra disso? Isso é escatologia. O tempo está cumprido, o reino de Deus chegou, os últimos dias começaram. Então, a gente não tem só uma perspectiva futura, mas a gente também tem uma perspectiva inaugurada. Isso, na teologia reformada, é chamada de escatologia inaugurada. Gente, pergunto para vocês, dizer isso na abertura de um culto, falar isso, né, numa pregação, seja lá qual for o tema, é algo que aquece o coração do povo. É a gente entender que nós estamos no centro de um propósito eterno. No centro de um propósito eterno. Deus nos colocou dentro do seu propósito. Nós não somos o centro do propósito, tá, gente? Nós estamos lá. Deus nos colocou no centro do seu propósito eterno. Então, pregar sobre essa escatologia já realizada, né? Realizada não, inaugurada, essa escatologia que já começou, a nossa redenção final, ela é ainda de acontecer, mas a gente já tem o cumprimento dessa escatologia inaugurada. Aí depois a gente vem aqui, ó, para Vitória, 1 Coríntios 15, Atos capítulo 1, vai falar da ressurreição, vai falar da missão. Então, a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. E, enquanto aguardamos, como o pastor Jorge já falou aí, ó, enquanto aguardamos a sua volta, Jesus não alimenta curiosidade sobre datas, não. Ele nos entrega uma missão. Uma missão. Eu não sei se os pastores aqui, ou algum irmão aqui, nós temos aqui dirigente de congregação e tal, ou talvez alguém que já deu aula na escola dominical e pegou 1 Tessalonicenses. Eu fiz uma série de exposições em 1 Tessalonicenses, e o tema da série foi o que fazer enquanto ele não volta. Porque 1 Tessalonicenses aponta para essa volta de Jesus, ok. Só que Paulo, ele não fica ensinando o povo especulações, teorias, não. Ele diz o seguinte, enquanto ele não volta, vocês têm que fazer o quê? Se santifique. Ore sem cessar, guarde seu coração em Deus, seja uma igreja vibrante. Então, a vitória que a gente já tem com a ressurreição de Jesus, ela não é para a gente ficar com especulações. Então, evite, meu irmão, na hora que você for pregar, pega toda a teoria que você já tem na sua mente, organiza ela e prega com convicção. Não fica levando para o púlpito, porque você tem anos de leitura, mas aquele novo crente, ele só quer saber exatamente o que a Bíblia diz sobre o assunto. Eu não estou dizendo que é proibido falar de teorias, mas aí, as teorias escatológicas, elas podem cair bem, talvez ali num grupo de pessoas mais maduras, uma classe de pessoas mais maduras da escola dominical. Aí tudo bem. Aí você vai ali explicando teorias e tal. Mas no púlpito, na pregação, naquele ensino mais imediato,
a gente precisa focar naquilo que é verdade bíblica central. E essas partes aqui, a gente tem pouca discordância. A gente tem pouca discordância, tá? Ele é o Filho do Homem, o seu reino é eterno. A gente tem pouca discordância sobre isso. Os últimos dias já foram inaugurados. Ok. A ressurreição do corpo aponta também para a nossa ressurreição. Cristo é ele é as primícias, não é isso? A gente vai falar daqui a pouco. Só que aí, a Bíblia também aponta para uma realidade ainda futura. Aqui é o campo da espera, né? Esse bloco aqui, 5, vivemos entre o que Deus já realizou e aquilo que ainda aguardamos. Já temos o Espírito, o perdão, a nova vida, mas ainda aguardamos o quê? A ressurreição, o fim da morte. Tragada foi a morte, não é isso? Então, a gente aguarda a nova criação, que é uma doutrina esquecida. Tem gente que acha que esse negócio de nova criação é coisa do Testemunho de Jeová. É coisa dos TJ. Eles têm uma visão esquisita, uma interpretação errada. Mas a questão da nova criação é uma doutrina bíblica. Quando fala de novos céus, nova terra, né? Isso a gente vai descartar o que a Bíblia diz? Ah, mas eu não sei explicar direito o que é isso. Não precisa explicar muito, é só você dizer que existe, que você crê que o Senhor vai restaurar todas as coisas, que Ele vai fazer tudo novo, e nós estaremos para sempre com Ele. Ah, mas eu não sei explicar como é que vai ser, né? Aí o pessoal fica tentando, pastor Diógenes, entrar, né? Eu estava vendo uma série de mensagens do pastor Augusto Nicodemos, e no final o povo podia fazer pergunta. Aí o povo faz cada pergunta, você fala, meu Deus, não é possível. Eu espero que essas perguntas aqui não apareçam, porque assim, eu vou dizer logo, gente, eu não tenho resposta para isso, não tenho. Ah, pastor, a Rua de Ouro vai ser de ouro mesmo? Ô, irmão, espera chegar lá o dia que a gente vê junto. Entendeu? Então, assim, algumas perguntas que a gente faz que não faz muito sentido. Não faz muito sentido, né? Então, a gente tem que ter essa maturidade, né? Que a escatologia, ela vai ajudar a gente a entender o propósito de Deus e aquilo que é mais concreto para a nossa fé, né? Pastor Diógenes, jogue duro aí. Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós temos uma promessa escatológica. Quem diria? No primeiro livro da Bíblia, nos primeiros capítulos, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher é o Senhor falando com a serpente, né? Entre a tua descendência, a descendência da serpente, e o seu descendente, o descendente da mulher. Essa descendência da serpente pode estar falando tanto da questão da área de zoologia, porque, de fato, serpente e os seres humanos não convivem juntos, mas também sobre os filhos do diabo, os opositores de Deus, né? Aqueles que vão se opor frontalmente ao que Deus deseja. E o texto continua dizendo, né? Este te ferirá a cabeça, o descendente lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem é o descendente da mulher citado aí? É Cristo Jesus, que foi ferido mortalmente, né? Mas ele venceu a morte, ressuscitou e venceu de uma vez por todas ao diabo. Eu gosto de dizer, trazendo para os nossos dias, que aí é um evangelho compactado. Deus, aos poucos, foi revelando o que ia fazer com a humanidade, né? Não deixaria a humanidade relegada ao pecado, né? Isso estava compactado em Gênesis 3,15 e, aos poucos, ele foi descompactando, Gênesis 12 e por aí em diante, até chegar no cumprimento da promessa que nós vemos a partir dos evangelhos. Então, olha aí, promessa escatológica a partir de Gênesis, capítulo de número 3. Perfeito, meu pastor, perfeito. Muito bem, gente, vamos seguir, e qualquer dúvida, vai anotando aí, tá bom? Se quiser usar o chat também, vai usando aí. Vamos seguir, então. Olha, nós temos aqui uma série de textos bíblicos, e eu peço a Deus que dê tempo, eu creio que vai dar tempo, né? Em 1h e 15 minutos, a gente ver cada um desses textos e poder entender a sequência. Então, foi preparado com muito carinho, a gente pensando aqui
numa sequência apontando até a transição do que vai ser a próxima aula, tá bom? O primeiro texto é esse aqui, né? A gente vai focar muito mais em Hebreus 9, em Atos capítulo 2, né? Mas Hebreus 1, versículo 2, quando fala, né, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, ainda que esses últimos dias tenham relação com o contexto imediato, tá? Ou seja, que últimos dias é esse de Hebreus? É aqueles últimos dias relacionado ao período apostólico, ao momento em que Jesus está ali com os seus discípulos, mas alguns intérpretes também colocam esses últimos dias como algo que está relacionado ao cumprimento da promessa do Antigo Testamento. Então, como Hebreus, o contexto de Hebreus é um contexto de perseguição, eu acho que é uma interpretação que faz sentido. Porque, veja, os irmãos estão sendo espoliados, perdendo seus bens, sendo perseguidos, e aí o autor aos Hebreus vai dizer o seguinte: olha, nesses últimos dias que já foram inaugurados por Cristo Jesus, o Deus eterno nos fala. E como é que ele nos fala? É através de Moisés? Para onde vocês estão voltando? Porque os crentes estavam abandonando a congregação e voltando para a sinagoga. Aí ele diz assim: epa, calma lá. Porque Deus tem nos falado nesses últimos dias pelo Filho. Então não volte para Moisés. Não volte para o ministério dos anjos. E ali Hebreus vai deixar claro que as tábuas da lei foram trazidas pelo ministério dos anjos e tal. Então, gente, os últimos dias aparecem na Escritura. Mas se você não for convencido por Hebreus, você vai ser convencido por Atos capítulo 2. Porque Atos capítulo 2 cita expressamente o que Joel diz. Não é isso? Joel diz isso aqui. Nos últimos dias derramarei o meu espírito. Então, lá no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo é derramado, Pedro, cheio do Espírito Santo, entendeu que aquele momento era um momento que se tratava dos últimos dias que Joel falou. Então, os últimos dias, já fica muito claro na Escritura que tem a ver com esse tempo em que Jesus se manifestou, né? O Verbo se fez carne, habitou entre nós e tal. Aí, Hebreus 9, 26, aí o negócio já fica mesmo escancarado. Porque Hebreus 9, 26 vai dizer: agora ele se manifestou uma vez, porém, eu acho, né? Agora que cortou ao chegar ao fim dos tempos, vez por todas. Essa tradução aqui, eu acho que eu recortei demais e ficou faltando palavra aqui. Pastor Diógenes, ou alguém aí pode colocar para mim o versículo completo, Hebreus 9, 26, coloca aí no chat, para a gente poder citar o versículo na íntegra, né? Eu acabei picotando aqui, ficou faltando uma parte. Hebreus 9, 26. Então, os últimos dias, na perspectiva apostólica, já era uma realidade. Eles estavam vivendo esses últimos dias. Então, quando a gente prega para as pessoas, a gente tem que deixar isso claro. Irmãos, nós não estamos esperando uma grande coisa acontecer para começar os últimos dias. Quando foi que começou os últimos dias? Com a queda das torres gêmeas, lá em 2001, se eu não me engano, né? Então, assim, a gente fica catando esses eventos geopolíticos para tentar explicar a Bíblia. Mas a Bíblia não é para ser explicada a partir da realidade atual. A Bíblia é para ser explicada a partir do seu contexto de escrita, né? Muito bem, nós temos aqui duas versões, né? Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas. Ele está falando de Jesus. Jesus se manifestou de uma vez por todas. Para quê?
para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. E quando foi que ele fez isso? Ao se cumprir os tempos, né? Ao se cumprir os tempos. Tem como é? Corrigida, fiel, que a irmã Alexandra colocou aqui, a expressão aparece, mas agora na consumação dos séculos. Vocês já tinham parado para ver isso em Hebreus? Porque tem gente que acha que escatologia é só coisa do Apocalipse, é só coisa de Mateus 24. Não. O texto deixa claro que quando Jesus se manifestou para aniquilar o pecado, ele se manifestou se sacrificando. Ele se manifestou quando? Na consumação dos séculos. Aí, na NAA, que é a versão que a gente está usando mais aqui, na apostila e nos slides, a pastor Jorge colocou aí, ó, ao chegar ao fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas. Então, é claro na Escritura que nós já estamos vivendo o fim dos tempos desde que Cristo se manifestou, perdoou os nossos pecados, chegou o fim dos tempos, né? Nós estamos vivendo dessa maneira. Muito bem. Aí a gente tem que lembrar de algumas coisas, né? Esses três textos, fundamentam convicções nossas, né? Então, a escatologia bíblica é o estudo do cumprimento dos propósitos de Deus para o ser humano. O pregador, o professor, precisa ter isso claro. Eu não estou falando de uma coisa que é para meter medo. Ai, meu Deus, as pessoas vão ficar com medo. Não. Eu estou falando de uma coisa que está se encaminhando para o propósito final de Deus, restaurar todas as coisas e ter eternamente um povo, um rebanho, que ele será o Senhor para todo sempre. Esse é um propósito. Então, esses três textos somados, eles confirmam no nosso coração que Deus é o Senhor da história. Escatologia não é medo. Escatologia é você ler a Bíblia e constatar: o meu Deus é o Senhor da história. A história não está nas mãos do diabo. Tem gente que fala do anticristo, gente, como se o anticristo, o anticristo é o bicho-papão. A minha Bíblia diz que Jesus, com o sopro da boca dele, vai botar o anticristo derrotadíssimo. Derrotadíssimo. Então, a Bíblia aponta para um Cristo vencedor. Então, eu não tenho que ficar, o anticristo, a marca da besta, né? Besta é tu, fazer igual meu avô, né? Besta é tu que fica com medo da besta. Gente, todas as coisas se subjugarão. Jesus é o Senhor. Cristo é o centro do cumprimento. Então, pregue com ousadia, fale com ousadia dessas coisas. E aquelas que a gente não sabe exatamente como vai ser, deixa para a sala de teologia, deixa para um estudo com pessoas mais maduras. Mas no dia a dia da igreja, fale já daquilo que a gente tem certeza. A criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. A própria criação está aguardando por uma redenção. Nós temos uma teologia, às vezes, muito controvertida, porque a gente coloca um poder extraordinário nos demônios, o diabo, irmãos, está arrebentando com todas as coisas. Queridos, nós estamos apontando para Cristo, que é o Redentor. Eu sei que o meu Redentor, ele vive e, por fim, ele se levantará sobre a terra. A gente precisa reafirmar isso mais vezes, né? Aí a gente já tem o já, que é a promessa inaugurada, que já foi falado, e a gente tem o ainda não, que é a consumação aguardada. Pastor, mas o senhor está dizendo que a gente não pode ter dúvidas e querer tirar essas dúvidas? Não, não estou dizendo isso. Não estou dizendo. O que eu estou dizendo é que não é saudável, e o curso Querigmáticos foca nisso, né? Proclamação, pregação, ensino. Então, assim, não é saudável que você fique levando para o púlpito dúvidas.
Fale daquilo que você já sabe que vai ser mesmo e que vai acontecer. Agora, as outras coisas que você ainda tem dúvida, não é que são assuntos proibidos. Vá se aprofundar mais, vai entender mais. Ah, pastor, eu não sei direito como é que vai ser o milênio, mas eu creio que o milênio vai existir. Pronto. Então, diga para as pessoas, irmãos, existe um reino sendo preparado, o rei desse reino é Jesus, e ele vai reinar para sempre. Se vai ser 1000 anos literal ou não, isso, gente, isso é secundário. O que importa é o rei, ele vai reinar, e eu preciso reafirmar. Ah, como eu não sei se vai ser 1000 anos ou se vai ser 1001, eu não vou nem falar sobre milênio. É besteira, é bobagem, não caia nessa não, tá certo? Fale e fale com convicção, fale com convicção. Isso é maravilhoso, 333, como é? Esse 333 é o quê? Tá esculhambando a besta, é? É meio besta. É meio besta. Ah, sim, muito bem. Vamos, pastor Jorge. Se quiser comentar alguma coisa, vai falando aí. Lembrar, pastor Alex, que escatologia e estudar escatologia é lembrar de encorajamento. O irmão falou aí que ministrou sobre 1 Tessalonicenses, né? Período de grande perseguição, provavelmente ali é o período de perseguição de Nero aos crentes, coisas inimagináveis sendo feitas por aqueles que entregaram o coração para o Senhor Jesus. E naquele contexto, as pessoas estavam desanimando porque mediante o pensamento de que Cristo voltaria brevemente, mas não voltou, e alguns dos crentes no Senhor morreram, e agora, o que acontece com essas pessoas que foram crentes no Senhor, mas que morreram por conta da perseguição, não vão para o céu, né? Nós que estamos vivos, temos que rogar logo que Jesus venha, se ele não vier, então imagine a angústia no coração desses irmãos, e aí a gente tem um texto, né, de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que vai falar que de modo algum nós que estamos vivos vamos preceder aqueles que morreram no Senhor, trazendo encorajamento. Não, permaneçam firmes em Deus, independente da perseguição, né? Há benefícios para aqueles que permanecem firmes até o fim. Permaneça santo, permaneça puro, permaneça se separando do mundo, não renegue Cristo Jesus de forma alguma até o fim, e a bênção, a graça da salvação será com certeza concedida. O livro de Apocalipse também é um livro de encorajamento, né? Provavelmente ali na época do imperador Domiciano, João, o exilado, tantos outros também sofrendo, e Deus inspira João a escrever um livro de encorajamento. A Roma está aí, o imperador está aí, querendo ser adorado como Deus, mas no final não é o mal que vai reinar. No final de tudo, sou eu, Senhor, que vou reinar, e haverá um novo céu, haverá uma nova terra, mas até lá, permaneça firme, permaneça santo, permaneça puro, porque no final é o bem que vai vencer, não o mal. Então lembre-se disso. Apocalipse, ou a escatologia, está aí para nos encorajar a permanecer firmes no Senhor. Não é um livro só para pensar no futuro, mas é um livro que tem reflexos agora. Perfeito, meu pastor, perfeito. Muito bem. Gente, 2 conceitos são fundamentais para a gente entender escatologia. Alguns temas da escatologia se enquadram naquilo que a gente chama de escatologia individual, tá? Por exemplo, quando a gente fala da morte física, quando a gente fala da continuidade da existência, quando a gente fala do estado intermediário, quando a gente fala da condição eterna de uma pessoa, nós estamos falando da escatologia individual. Mas a gente também tem um outro conceito importante, que é a escatologia geral, quando a gente pensa que Deus consumará o seu propósito, né, para a humanidade, a criação. A gente tem essa pergunta e a gente tem essa certeza. Quando a gente fala da volta de Cristo, da ressurreição do corpo, do juízo final, da nova criação, nós estamos falando de algo mais geral, que envolve o povo de Deus, né? Então, esses 2 conceitos, para quem está começando no estudo da escatologia, precisa ficar claro, tá? E na hora também de pregar, entender isso, que há questões que envolvem a pessoa, né? E há outros aspectos que envolvem o coletivo,
que envolve o povo de Deus, né? Então, a esperança individual está dentro da esperança maior da ressurreição e da nova criação. Aí agora a gente vai para o texto 2, pastor Diógenes, né? Que é o texto de Gênesis, ainda falando um pouco nessa perspectiva da criação. Pastor, eu nunca tinha parado para ficar pensando que a criação tem a ver... O que é que a criação tem a ver com a escatologia? Tem tudo a ver. Porque a criação fala do propósito. Por que Deus nos fez? E por que ele estabeleceu o seu plano redentivo para alcançar o homem, seu plano eterno de salvação? Ele estabeleceu e ele vai levar esse plano a bom termo. Então, a gente não pode ignorar, como eu já falei. A gente pergunta isso, né? Deus abandonará esse propósito ou restaurará? Isso tem que ficar claro para a gente. O fim só faz sentido à luz do começo. Por que Deus criou o homem? Para a gente poder entender o fim de todas as coisas, a gente precisa entender. Deus fez o homem para a sua própria glória. Então, aqui, ó. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem. Depois ele falou, encham a terra e sujeitem-na. Então, o propósito original de Deus inclui o quê? Comunhão com ele. Deus nos fez para ter comunhão com ele. Então, a nossa redenção final tem a ver com esse propósito. Deus nos fez com corpo e vida material. Então, tem gente que tem uma escatologia esquizofrênica, né? Que acha que o corpo não tem nada a ver. Ah, esse corpo, essa carne podre, né, que a terra vai comer e tal. Não. Existe um propósito de Deus com o nosso corpo. E dentro da escatologia individual, uma das coisas que é fundamental é crer na ressurreição do corpo. Esse corpo vai ser ressuscitado. Ele vai ser revestido de incorruptibilidade. Isso faz parte da escatologia individual. Né? Olha que convicção, gente, que a gente às vezes deixa de falar. Nós temos uma convicção plena. Isso consola quem está doente. Esse corpo que sofre as consequências da queda, ele, um belo dia, vai se revestir da imortalidade, da incorruptibilidade, nós teremos um corpo, a semelhança do corpo do nosso Salvador. Então, assim, olha, falar sobre isso tem que ser algo cotidiano, corriqueiro. A vocação para cultivar e governar, encher a terra, sujeitar a terra, faz parte do plano original de Deus. Por isso que tem uma restauração do corpo plena, completa. Por isso que tem uma restauração de todas as coisas. A terra, o cosmos de modo geral, que geme com as consequências do pecado, vai sofrer a restauração plena em Cristo. Relações e fecundidade, as relações humanas, a procriação, né, do ser humano, a terra como criação confiada. Deus fez a terra e deu aos filhos dos homens. Então, tudo isso faz parte do propósito original, né? Original. Então, a gente tem que ter essas convicções. E aí, outros textos que vão dar conta disso, né, pastor Jorge? Outros textos. São 5 pontos de muita relevância. E aí, se vocês lerem, por exemplo, Bavinck, né, que está lá na apostila, indicado para vocês, se vocês lerem Bavinck, vocês vão ver que Bavinck ele vai trazer essa perspectiva da esperança desencarnada, né? O que seria essa esperança desencarnada? É tipo assim, essas coisas boas aí que a Bíblia diz, é só para quando eu morrer, tá? Ô, irmão, não fica assim, não. Quando a gente morrer, vai melhorar tudo. E aí, o que acontece? Quando você tem uma esperança só desencarnada, você não se compromete no aqui e agora. Por quê? Então, a Bíblia diz que todo aquele... Vê se alguém acha esse versículo aí, Eu nunca lembro o endereço certo. Todo aquele que tem em si mesmo essa esperança purifica a si mesmo. É Tessalonicenses, não é não? Vê se alguém acha aí.
todo aquele que tem em si, ó, eu tenho dentro de mim essa esperança. Eu purifico a mim mesmo, né? Eu busco uma vida de santidade. Que crença escatológica é essa que a gente tem? Que a nossa vida não melhora, que a nossa comunhão com Deus não melhora, que a nossa vida espiritual não avança. Alguém achou aí? Todo aquele que tem em si mesmo essa esperança. Então, esse slide aqui, gente, vai apontar para isso, né? A criação material é boa, a criação, tudo que faz parte da criação, Deus fez tudo bom. Qual é o versículo, pastor Jorge? Aí, né? 1 João 3,3. É isso, 1 João, né? 1 João João 3,3. E a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então, nós temos uma esperança bendita no nosso coração. E nós estamos aguardando essa esperança se concretizar. Essa esperança se concretizar. Pastor Diógenes, me ajuda aí, ó, esses textos que tem aí algum destaque vermelho, eu quero trabalhar com eles. Aí, se o senhor puder ir colocando aí no chat, 1 Timóteo 4,4. São textos que a gente não pode deixar de ler, gente, ó. E pensar a escatologia, a criação de Deus, né? Tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que Deus fez é bom. Então, ele tem um propósito. Ao fazer todas as coisas boas, ele tem um propósito. Romanos 8:23, quando fala também, aponta para essa redenção, né? Aponta para essa redenção. Deixa o pastor Jorge colocar aí, entendi. 1 Timóteo 4,4. Aí eu quero aproveitar esse intervalozinho aqui e pedir a vocês, gente, leiam os textos bíblicos, tá? Porque na aula aqui, como é mais dinâmico, a gente não vai conseguir ler todos os textos, tá? Mas 1 Timóteo 4,4, né? Pois tudo que Deus criou é bom. É bom. Então, assim, aí ele está falando no contexto ali de alimentação também e tal, a questão das ações de graça, mas Deus não fez nada de ruim. Então, a esperança cristã não descarta o mundo criado, tá? Agora, Romanos 8:23. Romanos 8:23. O que é que diz aí? Aí fala também da questão do trabalho e cultura, que Deus estabeleceu o trabalho como algo digno. Vai também falar que a terra pertence a Deus. 8:23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, a terra está esperando a sua redenção, a sua restauração, e nós que temos as primícias do Espírito, nós que temos o Espírito, nós estamos aguardando essa redenção plena. Então, há um conjunto de versículos, de textos bíblicos, que apontam para verdades que são escatológicas e que não há muita opinião divergente. Então, se a gente ficar focado nas divergências, a gente vai ter problema. E o nosso apelo aqui é que vocês que estão buscando esse conhecimento, né, cada vez mais, foca naquilo que já é uma verdade bíblica clara e que fala dessa esperança, que fala dessa restauração de Deus para nossas vidas, né? Então, não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo,
aguardando a adoção de filhos. Gente, isso aqui é um texto que tem que estar nas nossas orações, sabe? Às vezes, eu gosto de fazer muito isso, tá? Não é obrigatório, porque não é um mandamento bíblico, mas eu gosto de orar a palavra. Quando eu estou dirigindo cultos de oração, eu vou pegando esse tipo de texto assim e desafiando a igreja. Olha aqui, irmãos, olha o que a palavra diz aqui, ó. Nós estamos aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Irmãos, nós temos que colocar nossa esperança nisso, senão a gente endoida. Esse mundo que a gente está vivendo é um mundo que está cheio de gente doida. Então, se a gente ficar focado na nossa doença, nas nossas tristezas, nas nossas decepções, se a gente ficar focado nisso, a gente não avança. Então, a palavra de Deus aponta para uma redenção plena e completa que ainda não aconteceu, porém, nós alimentamos uma esperança viva em nosso coração. Tá? Então, você vê, os textos que eu citei aqui agora, tem grande divergência no meio evangélico? Não tem. Então, por que a gente vai focar nas divergências e deixar de falar naquilo que já é convicção bem enraizada no nosso coração, né? Aí Romanos também, 8, principalmente o 21, né, que eu quero aqui enfatizar, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, tudo que está encerrado sob o pecado e que ainda sofre as consequências do pecado, vai ser tirada do cativeiro. Esse cativeiro do pecado, da corrupção, vai ser quebrada essa lógica, e agora nós teremos o quê? A liberdade plena, completa, na presença de Deus, né? E Apocalipse 21, 3. Então ouvi a grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ô, gente, eu vou ser bem honesto com vocês. Faz muito tempo que eu não ouço um texto como esse aqui sendo explicado num culto, no ensino de escola dominical. Faz tempo. Porque é o que eu estou dizendo para vocês. Quando fala dessa redenção, plena, que Deus vai, estabelecer seu tabernáculo com os homens, que ele estará para sempre conosco, nós seremos, ele habitará com a gente, nós seremos seu povo, ele será o nosso Deus, Deus estará conosco e a gente estará com ele. A gente fala pouco sobre isso. Precisamos falar mais, né? Precisamos falar mais. Via de regra, nas aberturas de culto, nós falamos muito o quê? A gente lê um salmo chamando o povo para louvar. É errado fazer isso? Não, não é errado. Mas será que a gente não podia alternar entre um chamado para louvar a Deus e um chamado para essa esperança plena que temos? Ô, irmão, eu não sei como é que você está começando esse culto, né? Às vezes com enfermidade, problema familiar e tal. Mas, assim, a palavra está nos chamando para olhar para uma redenção plena. É o que foi que alimentou o coração de Jó, ele passando aquela quebradeira toda. Jó não conseguia louvar, não, irmãos. Vou pegar aqui os salmos e hinos e vou cantar louvores a Deus. Não estou dizendo que a pessoa que está sofrendo não vai conseguir louvar de jeito nenhum. Não estou dizendo isso. Mas o que alimentou Jó foi saber que ele tinha um Redentor, que estava vivo, e que no fim de tudo ia se levantar, e aquele sofrimento não dá para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. É isso que é escatologia, tá? É chamar para o nosso coração, para o coração do povo, essa convicção. Olha aí, tá aí, já começou fazendo pergunta difícil, viu, Jorge? E está dentro do tema, então a gente vai ter que responder. Daqui a pouco a gente vai abrir a sessão, aí vai ser uma benção, glória a Deus. Vamos lá. O texto 3,
vou dar uma avançada aqui, viu, pastor Jorge? Mas vai falando aí também, vai me ajudando. A Gênesis 3, de 1 a 24, vai apresentar a queda. E a queda traz uma ruptura. Mas, como o Diógenes já antecipou, e eu não vou gastar muito tempo nesse texto aqui, Diógenes já antecipou, deixando claro, no mesmo momento da queda, o nosso Deus já aponta para uma redenção. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dele. Essa semente vai ser ferida no calcanhar, mas vai esmagar a cabeça da serpente. Então, assim, Deus aponta, né? A morte é inimiga, não libertação ideal. A morte não é uma libertação, morreu, se libertou do sofrimento. Não. Ela não é a libertação ideal. Ela é uma inimiga. Ela é uma intrusa. Por isso que a gente se alegra com a morte daqueles que morreram no Senhor, mas quando é alguém muito próximo da gente, é uma mistura de alegria com tristeza. A gente não naturaliza a morte. Não, gente, é o fim de todas as pessoas. Não, a morte é uma inimiga, a morte é uma intrusa. E é Cristo que entrou nela, que a venceu e que promete que vai a destruir para sempre. Então, a queda traz a ruptura, traz o pecado, traz a alienação, traz dor, morte. A criação fica sujeita à frustração, mas a promessa aponta para um Deus que toma iniciativa e promete o descendente vencedor. Então, a queda também vai trazer para a gente, né? Então, há dois movimentos aí, né? A ruptura, mas também iniciativa. Amém, pastor Jorge? Amém. Não sei se eu posso começar a tomar a ousadia de responder aqui Claro. a pergunta de Thaís, né? Tome ousadia, por favor. Eu acho que ela está falando aqui, se a criação aguarda a redenção, podemos entender que o céu será aqui na terra. A gente critica muito a posição dos testemunhos de Jeová, porque eles falam muito sobre a questão de uma nova criação, né? Só que eles falam sobre um prisma diferente. Eles fazem uma divisão entre uma realidade futura no céu e uma realidade futura na terra. A realidade futura no céu será desfrutada pelos 144 mil, que eles entendem que é um grupo de notáveis, que provavelmente ainda não foi fechado, né? Deve ser preenchido com algumas pessoas que fazem parte da sua organização, e eles vão viver eternamente nos céus com o Senhor. Os demais que forem salvos, né, sejam salvos antes do período milenar ou quando o período milenar foi inaugurado, está falando daqueles que morreram na injustiça, teriam oportunidade no reino milenar de receberem as instruções de Jeová e se converterem, né? Então, justos que morreram, né, em justiça, e aqueles ímpios que morreram na impiedade, mas que deram ouvidos à palavra de Jeová, eles viveriam aqui na terra, né? E aí, por vezes, a gente toma isso como, isso aí é um princípio dos testemunhos de Jeová e a gente não deve ligar para isso. O que está reservado para a gente é o céu. Não, isso faz parte da teologia popular, do catecismo popular, dizer que ao ser humano existe apenas uma verdade celestial. No estado intermediário, sim. Que a gente vai falar sobre isso na próxima aula, né? Eu vou dar aqui uma gotinha, mas é algo que a gente vai discutir na próxima aula. No estado intermediário existe uma realidade, existe uma recompensa que será desfrutada nos céus. Mas a verdade é que, quando Cristo vier segunda vez, vai ser reunido novamente alma e corpo, né? E nós vamos desfrutar de uma realidade física. Pastor, tem um texto que a gente pode citar sobre isso, a gente pode citar, por exemplo, Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse 21, do 1 ao 4, diz: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, ele habitará com eles,
eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. A realidade final é uma fusão, novo céu e nova terra. O céu desce, torna-se uma realidade só. Não existem duas realidades. É uma realidade só, né? Novo céu e nova terra, aonde os crentes no Senhor, os que permanecerem fiéis até o fim, eles vão viver. Mas sobre o estado intermediário e o estado final, a gente deve falar mais na aula da semana que vem. Não sei se está a contenta a explicação para a Thaís, se o pastor Alex também quiser complementar, fique à vontade. Perfeito. Não, e é como você falou, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na aula 2 e também na aula 3, naquelas partes complicadas. O que é que a gente faz, gente, com a parte complicada? Não sei se vocês notaram aqui que eu falei que várias vezes já, nós estaremos para sempre com o Senhor. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, por que eu uso muito essa expressão? Porque quando eu leio todos os textos, o que mais me chama a atenção não é o lugar que eu estarei, mas é na presença de quem eu estarei. Então, quando fala de Nova Jerusalém, que desce do céu, eu não estou preocupado onde é que ela vai ficar. Se é uma camada em cima dessa terra, eu já vi um monte de explicação mirabolante. Gente, o que eu menos estou preocupado é como vai ser. O que mais me alegra no texto é saber que eu estarei para sempre com o Senhor. É na presença dele. Qualquer lugar na presença dele é o céu. O céu. Então, assim, isso é o que queima no meu coração. Não estou dizendo que a gente não deva fazer essas perguntas, porque o novo crente, às vezes, quer saber. Mas aí a gente precisa levá-lo imediatamente a entender que o mais glorioso não é o lugar, mas é na presença de quem? Ou seja, aquela presença perdida por causa do pecado, ela foi restaurada. Nós vamos poder estar com ele, desfrutar da presença dele eternamente. Então, pastor, mas aí, então a gente não fala nada? Não. A Bíblia diz que tem novos céus e nova terra. Agora, como é? Como é que vai ser? Eu não faço ideia. E confesso para vocês, não quero ficar doido. Não quero ficar doido. Eu quero saber de uma coisa, que a Bíblia diz que tem, não tem? Pronto, vai ter. Agora, como é que vai ser os detalhes disso? Aí, gente, a gente vai entrar na especulação. E não é errado especular. Para mim, é errado especular quando a gente está no púlpito, diante de uma igreja, com novos crentes, com visitantes, e a gente fica ali tentando explicar o inexplicável. Então, leva as pessoas a entender isso. Nós estaremos para sempre com o Senhor, gente. O gostoso é isso. E o milênio vai durar quanto tempo? Não importa. Quem é o rei do milênio? Quem é que vai estar governando no milênio? É Cristo. Que maravilha, gente. Um governo plenamente justo na presença do Senhor. Lula vai cair, Bolsonaro vai cair, Hitler já caiu, Mussolini já caiu, Dilma já caiu, o Satanás vai cair todo mundo, mas o rei reinará para sempre. Pode começar com 1000 anos, mas o rei vai reinar para sempre. Pronto. Mas aí a pessoa não fica satisfeita com essa resposta. Ela que fique com o barulho dela na cabeça dela, porque eu não vou ficar na minha. Eu não vou ficar com barulho na minha cabeça, mas não vou mesmo. Então, é isso, né? A gente vai ter pessoas na igreja que vão ter dúvidas. E essas dúvidas são boas. E a gente, na medida do possível, o pastor Joyce fez uma resposta assim, que para mim é o que eu creio também. Né? É o que eu creio também. Mas a gente não tem os detalhes. Não tem. Tá? Perfeito. Então, a promessa ganha rosto ao longo da história da revelação. Quem já estudou aqui, introdução bíblica no querigmáticos, quem já estudou um pouco de hermenêutica sabe que a revelação é progressiva. Então, a promessa feita em Gênesis 3,15, a mulher, né, fala de um descendente vencedor, que vai esmagar a cabeça da serpente, mas aos poucos ele vai ganhando rosto. Aí lá para Abraão essa promessa é renovada.
ele é não só o descendente vencedor, mas ele é o abençoador das nações. Aí, a José é renovada essa promessa em Judá, né? Como descendente de Judá, vai surgir da tribo de Judá aquele que vai ter o cetro e o governo, ele vai reinar, ele vai governar todas as coisas. Aí lá em Davi, né, a Davi, em 2 Samuel 7, vai falar desse trono e desse reino que vai ser contínuo e permanente. Não vai faltar, Davi, descendente da sua casa para esse reino, até que venha. A Moisés também foi feita essa promessa, né? Que vai levantar um profeta que é maior do que você e que todos ouvirão. Então, a promessa vai ganhando rosto. Até Daniel, que já é um texto mais escatológico, né? E que aí a gente sabe que tem algumas seitas que usam Daniel de maneira inadvertida, de maneira errada, às vezes, mas não significa dizer que a gente não possa usar Daniel, tem que usar. Daniel 7 vai apontar, como já lemos, agora de maneira clara, quem é esse descendente vencedor? Quem é esse que é o autor de todas as bênçãos? Quem é esse que vai ter o cetro e o governo justo? Quem é esse que vai ter um trono eterno e um reino inabalável? Quem é esse que vai ter o domínio eterno sobre todas as coisas? É o Filho do Homem. É o Filho do Homem. Então, o futuro bíblico não é uma ideia abstrata, ele converge para quê? Para uma pessoa. Gente, isso aqui é uma virada de chave. Se você entender que não é sobre lugar, mas é sobre a pessoa de Cristo, né? Ele é a porta de entrada para o céu, ele é o acesso, então tudo converge para ele, né, pastor Jorge? Tudo converge para ele. Então, esse é o final do texto 3. Aí agora, já vamos aqui para o texto 4, que já foi citado algumas vezes. Esse rei eterno, que foi ganhando rosto até aparecer em Daniel como filho do homem, né? O filho do homem, ele agora vai ser apresentado aqui nesse texto novamente. Seu domínio é domínio eterno, que não passará, o seu reino jamais será destruído, né? Daniel 7,14. Então, olha o contraste da visão que Daniel tem. Os reinos humanos são violentos, são passageiros, serão julgados um após o outro. Mas o reino do Filho é universal, é justo, é eterno. Então, Jesus assume para si esse título. Qual é a forma que Jesus mais se refere a si mesmo nos evangelhos? Filho do homem. Filho do homem. Então, ele aplica isso, né, a si mesmo. Pastor Diógenes, coloca para a gente aí Marcos 14, 61 a 62. Ou, se alguém achar também, quiser ler, né, como o Wilson fez aqui também, pode ser também, mas coloca assim mesmo, pastor Diógenes. Marcos 14, 61 e 62. Jesus, ele deixa claro quem é esse filho do homem, né? Ele assume essa autoridade. Vocês estão quietinhos, minha gente? Está dando para entender? Eu só estou vendo aqui, o Tatinei, né? Com a câmera aberta. Os outros estão mais tímidos. Mas está dando para entender, Tatinei? Está dentro daquilo que vocês estavam esperando? Estou gostando, bom demais. Maravilha, meu irmão. Maravilha. E é óbvio que hoje é a primeira aula, né, gente? A gente está falando dessa escatologia. É porque eu não quero usar termo muito técnico. Se você pegar uma teologia sistemática, vai aparecer isso aqui como o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Como é que a escatologia aparece no Antigo Testamento? Eu estou tentando trazer aqui de maneira mais didática e mais suave, tá? Para que vocês possam, vendo em toda a Escritura,
como é que isso já foi inaugurado, essa escatologia que já foi inaugurada e que a gente está aguardando o cumprimento dela, né? Então, Marcos 4:61. Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e disse: És tu o Cristo, filho do Deus bendito? Olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu: Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Ele evoca o Antigo Testamento. Vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso. Se ele está assentado à direita do Todo-Poderoso, na linguagem imperial, que está ali próximo, né, daquilo que aquelas pessoas vivenciavam, ele é o quê? Ele é aquele que é o imediato. Se ele está à direita do Todo-Poderoso, ele também é Todo-Poderoso. Ele também é Todo-Poderoso. Então, ele tá se referindo como esse que é o que tem o poder de fato. Ele é o que tem o poder de fato. Então, o seu reino é eterno. Jesus assume isso para si. Né? Então, quando a Bíblia diz é chegado o reino, é chegado o reino. Nós não estamos esperando um reino futuro somente. É claro que na dimensão da eternidade isso vai ser mais pleno, mais completo. Né? Então, a gente tem aqui algumas verdades que a gente já viu. Poderes humanos são passageiros, Deus julga os reinos, Jesus é o Filho do Homem, todos os povos estão sob seu governo. Seu domínio jamais será destruído. Essa é a revelação da palavra. Nós não estamos pregando um Cristo sofredor somente. A mensagem do seu sofrimento faz parte, a cruz, a dor da morte, a morte substitutiva, faz parte da pregação do Evangelho. Mas se você não coloca que esse Cristo venceu a morte, triunfou sobre a morte, subiu aos céus, prometeu que voltará para nos buscar, se você não prega isso, o Evangelho está sendo pregado de maneira amputada. Você está tirando parte daquilo que faz parte da pregação do Evangelho. Tá? Pastor Diógenes, vamos para o texto 5 aí. Quer comentar alguma coisa? Jogue duro aí. O bom daqui do que a gente está fazendo aqui no Querigmáticos é estar trazendo esses assuntos de maneira mais organizada, de maneira que os irmãos entendam que a escatologia ela não funciona separado. É como se quando eu for ler o livro de Apocalipse, eu vou estudar escatologia. Perceba que desde o início da Bíblia até o final, a gente está tratando disso. Na criação, você tem aspectos escatológicos, nas promessas da vinda do Messias, que começaria o trabalho de restauração da criação, escatologia. Agora está falando sobre o cumprimento disso através da vinda do Senhor. Então, perceba, né? Se você fosse estudar teologia sistemática, provavelmente você teria uma parte lá falando sobre cristologia, aí você teria nesse miolo ainda a antropologia, a doutrina da igreja, e lá atrás você iria ouvir falar sobre a escatologia. Então, do jeito que a gente está trazendo aqui, talvez os irmãos consigam organizar melhor o assunto e compreender aonde é que nós estamos querendo chegar, né? Organizar na sua mente e ter a segurança necessária para poder tratar do assunto, né? A gente espera que esteja cumprindo a contento aí esse objetivo. Perfeito, perfeito. Aí o texto 5, né? Já estamos aí caminhando para o finalzinho, para as perguntas. Na chegada do rei, o tempo se cumpre. Então, esse tempo que se cumpre aí é o quê? É esse início, né? O tempo que está aguardando para essa restauração, que vai ser plena, é o que já aconteceu, mas o ainda não, né, que a gente está apontando. Então, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Então, o reino não é apenas um lugar, não se trata só de um período, é o governo, né, é o governo salvador de Deus manifestado na pessoa e nas obras
na palavra do rei. Eu não sei com vocês, gente, mas assim, existe eu não vou querer espiritualizar aqui, para não ficar estranho o que eu vou falar, mas assim, eu posso estar pregando o que for, mas se eu entrar nesse aspecto da esperança, sabe, meu coração fica diferente. O ânimo, o entusiasmo é outro. Porque, assim, é uma convicção que a gente tem no nosso coração. E eu fico pensando, se em mim, que naquele momento ali, se em mim eu fico, assim, empolgado com aquilo que eu estou falando, eu fico imaginando também que as pessoas se empolgam. Olha, gente, a nossa vida não se resume ao aqui e agora, sabe? A gente está gastando muita energia com aquilo que é passageiro. Mas nós temos promessas na Escritura que apontam para algo muito superior. Então, a gente tem que ter cuidado. O nosso aconselhamento, irmãos, me perdoe a franqueza, mas o nosso aconselhamento está virando um emaranhado de psicologia. Quando, na verdade, nós deveríamos estar falando... Não é errado ter um acompanhamento psicológico. Eu já fiz terapia e eu recomendo que, em determinadas situações, a gente precisa. Mas eu estou falando aqui de aconselhamento. Eu estou falando aqui de gabinete pastoral. Eu estou falando aqui de aconselhamento de vidas que estão sofrendo. A gente não pode encher a cabeça das pessoas só de psicologia. A gente precisa mostrar para elas que esse corpo que está sofrendo com a depressão, esse corpo que está sofrendo com uma perda irreparável, sabe, essa mente que está adoecida por causa, ela precisa se voltar para o Redentor. Eu preciso olhar para frente e entender, olha, há um dia em que a lágrima dos meus olhos será enxuta. Eu preciso voltar a falar isso para as pessoas. Porque senão... a gente parou de crer no Evangelho. Parou de crer. E a gente está enchendo o coração das pessoas de tudo, menos dessa esperança, né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Às vezes, uma pessoa está em pecado e a gente fica só falando do pecado que a pessoa está. Mas a gente, às vezes, em lugar de dar uma pedrada na cabeça da pessoa, a gente precisa dizer para ela, filho... olha o que você está abrindo mão. Você está abrindo mão de uma esperança gloriosa por 5 minutos de prazer. Então, a gente precisa falar mais sobre isso, né? Então, os sinais do reino servem para quê? Para antecipar essa confiança naquilo que vai ser a restauração plena. O rei, quando chega, ele vem carregado de sinais. Ele curou os enfermos, ele expulsou os demônios, ele perdoou pecados, ele ressuscitou mortos. Tudo isso está apontando para quê? Se ele é o rei desse reino, é chegado o reino de Deus. Ele é o rei desse reino. Então ele está dizendo, o corpo importa. Se o corpo não importasse, para que curar? Ah, não, filho, isso aí... esse corpo seu aí não presta para nada, não. Não vou nem curar você, não. O usurpador é confrontado, a comunhão é restaurada, ele aponta para algo que a morte não vai vencer, ela não vai triunfar. Então, há sinais claros, né, que a palavra de Deus vai se cumprir. Texto 6, a ressurreição de Cristo. Então, perceba a sequência, tá? Se você não estiver atento aí, você se perde, os sinais do reino, né? Você está falando da chegada do rei. Ok, o rei chegou, o rei morreu pelos nossos pecados. E aí? Mas ele ressuscitou. A ressurreição é uma doutrina. E ela aponta para quê? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, ele vai dizer que essa ressurreição de Cristo, ela tem uma analogia forte com a nossa própria ressurreição. Então, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, essa escatologia individual da ressurreição do corpo faz parte do credo apostólico. Olha lá no credo apostólico. É o primeiro credo da igreja. Ah, não, isso aqui é coisa da igreja católica. Sai para lá, irmãos. O credo dos apóstolos, eu creio na ressurreição do corpo.
Eu creio na ressurreição do corpo. Então, a primeira parte da colheita não é isolada. Ela garante e antecipa o restante. O futuro começou dentro da história. As primícias apontam para Cristo ressuscitado. As primícias apontam para a ressurreição do seu povo. Assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Ah, pastor, como é que vai ser? Aí fica os crentes fazendo pergunta difícil, né? Ah, pastor, a pessoa morreu lá no incêndio, pegou fogo, não foi? Aí virou cinza. E agora, como é que vai ser a ressurreição dessa pessoa? Ô, irmão, pelo amor de Deus, será possível que a gente tem que responder isso mesmo? Será que o Deus que fez as coisas do nada, ele não tem poder sobre as coisas, não, é? Então, assim, a gente fica tentando entender coisas que a Bíblia não explica. Eu não preciso saber como é que vai ser isso. Eu não preciso. Eu preciso crer que o meu corpo, vai ser ressuscitado naquele dia. Assim como o meu Salvador também, né, foi ressuscitado. Olha lá, o pastor Jorge está botando aí o credo, né? Tem gente que só lembra do crê em Deus Pai. Como é que crê em Deus Pai? Entendeu? Calma lá. Então, cadê a parte da ressurreição, né? Ressurgiu dentre os mortos. Então, nós cremos. Aqui no finalzinho, ó. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. O Jorge botou universal de propósito aí, né? Católico significa universal, gente. Creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Então, nós cremos, faz parte da nossa fé. Então, a gente tem que falar isso. Ah, meu irmão, tá? Gente, uma das coisas que mais me consolou de 2020 para cá foi quando o vitiligo se manifestou na minha vida. De 2020 para cá, eu comecei a ter as primeiras manchas do vitiligo. O que mais me confortou foi a convicção. Eu creio na ressurreição do corpo. Ah, pastor, tem gente que faz pouco caso, mas bagunçou minha cabeça. Cada um reage de uma forma. Ah, pastor, é uma coisa que não dói, que não coça. Tem gente que vem falar comigo, né? Desse jeito. Eu nunca faço pouco caso com a dor de ninguém. Cada um é que sabe a dor que carrega. Você sabe o que é você se olhar no espelho e não se reconhecer? Eu comecei a ter crise de identidade. Só que o que foi, a terapia que eu fiz me ajudou, mas eu digo sem medo de errar, o que mais me confortou, me consolou nesse período todo foi a crença que eu tenho. Eu creio na ressurreição do corpo. Meu corpo será revestido de uma incorruptibilidade. Aqui, o vitiligo pode nos alcançar, a fibromialgia, doenças terríveis, degenerativas, seja lá o que for, câncer, tudo isso, eu posso estar com uma parte do meu corpo que foi tirada por causa do câncer, a dor é terrível, a gente tem que conviver, às vezes, com dores horríveis, mas nós cremos na ressurreição do corpo. Isso consola, isso conforta. Não tem Rivotril que dê jeito nisso. Não tem. Ah, mas é errado tomar? Não, tome. Se você precisar tomar um remédio, controlar, seja lá o que for, tome. Às vezes precisa mesmo. Recentemente mesmo eu tive que tomar uma medicação para dar uma acalmada. Eu estava assim, muito acelerado. Sabe a pessoa com o olhão assim, ó? Não é saciseiro, não é maconheiro, não é crente, mas às vezes está acelerado demais. Aí eu falei, peraí, gente, calma aí. Eu preciso quietar o coração, né? Quietar o coração. Então, nós temos convicções profundas. E aí, minha gente, eu ainda tenho um bocado de coisa para falar, pastor Jorge. Eu acho que é mal de pastor, misericórdia. A gente coloca coisa demais e no final a gente não consegue falar tudo, tá? Mas, assim, algumas coisas que a gente já antecipou, vivemos entre a vitória e a manifestação completa, o já. O que é que já aconteceu? Cristo veio ou não veio? Veio. A promessa de ele vir é escatológica. Para quem não tinha visto Cristo vir, é escatológica, está falando do tempo
Ó, o reino chegou, chegou, o Espírito Santo foi dado, a nova vida começou. Mas a gente está entre essas duas vindas, né? E o ainda não. A ressurreição plena ainda não. O juízo final ainda não. O fim da morte ainda não. A nova criação ainda não. Mas nós estamos convictos que assim como o já se cumpriu, o ainda não vai se cumprir também. Né? Aquele que cumpriu uma parte vai cumprir toda a promessa. Então, nós já experimentamos o perdão, a vida eterna iniciada, porque Jesus fala sobre isso, né? Esta é a vida eterna. Então, já começou a vida eterna para nós que estamos nele, a habitação do Espírito Santo, a vitória sobre o mal, a nova vida em Cristo. Porém, nós estamos aguardando ainda outras coisas. E está tudo bem. O Deus que cumpriu a primeira parte vai cumprir o restante. Essa é a nossa convicção. Amém, pastor Jorge? Último texto, pastor Jorge. Fala alguma coisa aí para a gente caminhar aqui para as perguntas, né? Aí vocês vão dormir hoje meia-noite, porque vai ser uma pergunta atrás da outra. Eu queria falar sobre o aspecto da salvação, que por vezes é deixado de lado. Quando se fala em salvação, se fala muito da questão, não somente do perdão de pecados, mas a gente tem que lembrar que existe um aspecto holístico, como é dito, né? Salvação holística. Existe um aspecto que diz respeito, de fato, à nossa relação com Deus, que é reconciliada, mas essa salvação também, ela tem consequências em relação a nós mesmos, né? Em relação ao próximo e em relação à criação. Então, quando a gente age dessa forma, a gente entende que essa consequência ela precisa ser vivida em todas as dimensões. Então, eu valorizo a relação com o próximo. Não existe aquela história, Deus me perdoou, tudo bem, está tudo em paz. Sim, mas você já fez as pazes com seu irmão, com aquela pessoa que você não estava se dando bem, foi até ele para se reconciliar também, fez as pazes consigo, já se perdoou por coisas que você já fez, pecados terríveis que você cometeu e que ainda estão aí no seu coração, que você acha que Deus não é capaz de perdoar. Como é que é isso? Tem perdão em relação a Deus, mas não tem em relação a você mesmo. A relação com a natureza também, se a natureza é boa, né? Se foi criação de Deus, por que tratar mal, por que jogar lixo no chão, por que não ajudar a melhorar o ambiente também? Quer dizer, existe esse aspecto holístico também da salvação e que tem a ver com o que a gente está estudando, né? Com a escatologia. A gente está desfrutando agora de parte daquilo que a gente, na eternidade, quando Cristo vier segunda vez, vai fazer de maneira final. Então, existe algo que a gente já pode desfrutar, o já, né, que já tem consequência já, e tem o ainda não, que nós vamos desfrutar quando Cristo vier segunda vez. Perfeito, perfeito. Então, gente, olha quanta coisa sobre escatologia que a gente está vendo aqui, e que é de simples entendimento. Você não tem desculpa para dizer, eu não vou falar nunca sobre escatologia porque eu não tenho conhecimento. Pegue o que você já crê e conhece e fale. Será que a gente não consegue falar da redenção do nosso corpo? Será que a gente crê, nós estamos aguardando o desfecho da adoção de filhos, é o desfecho, nós vamos estar morando eternamente com o nosso Pai eterno, a redenção do nosso corpo, o nosso corpo faz parte do processo. Então, a gente tem uma alegria, né? Uma alegria sem triunfalismo, e a gente tem um gemido ainda que é real, só que a gente não desespera, porque nós temos uma bendita esperança. Então, a criação está gemendo, a gente já viu isso, nós também estamos gemendo. Se você ler o texto todo de Romanos 8, vai falar que a criação geme, vai falar que nós também gememos, e vai falar do Espírito, que geme também, mas que ele traz essa primícia para a gente, apontando, testificando que somos filhos de Deus, testificando que essa leve e momentânea tribulação não dá para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada, né? Então, a escatologia consola, conforta o nosso coração. E a gente tem que ter esse cuidado mesmo, entre triunfalismo, de achar que tudo vai ser resolvido agora, isso vai gerar o quê? Culpa, frustração, negação, sofrimento. Mas a gente também não pode ir para um pessimismo, que é ignorar tudo aquilo que Deus já fez. Então, a gente tem que ter cuidado, tanto com o triunfalismo, quanto com o pessimismo, né? E aí,
A graça apareceu. Tito, capítulo 2, versículo 13, aguardando a bendita esperança. Olha quantas vezes eu usei essa expressão. Ela é bíblica. Aguardando a bendita esperança e a manifestação. Se eu não me engano, essa palavra, eu não sei se é Epifânia ou se é Apocalipse mesmo, né? Mas a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, a graça se manifestou, trazendo salvação, e a glória se manifestará. A graça já se manifestou. Leia o texto todo depois, com calma, você vai ver falando da graça que se manifestou poderosa, salvando pecadores, e depois ele vai falar da glória que ainda se manifestará, que é a bendita esperança. E, enquanto isso, o texto também fala, faz o que no meio do caminho? Seja sensato, seja justo, seja piedoso, pratique boas obras. Olha, aí, ó, quem não está com o sermão de domingo pronto aí, já tem um texto para pregar. O esboço já está aqui, ó. Ó, você pensar nessa graça que se manifestou, mas que eu ainda estou lutando contra o pecado, então, enquanto eu aguardo a glória plena, seja sensato, seja justo, seja piedoso. É isso que o texto coloca, né? Como Diógenes também já antecipou aqui, a esperança no rei muda a vida agora. Essa é a mensagem de 1 Tessalonicenses que eu falei para vocês. Então, o sofrimento, a gente espera sem negar dor, mas a gente aumenta a nossa esperança. A santidade, a gente purifica a si mesmo enquanto aguarda. O serviço, a gente trabalha sabendo que não é inútil. A gente precisa ressignificar o sentido de trabalho, o sentido bíblico de trabalho. O que eu estou fazendo aqui, vai ficar tudo aí. Não. O trabalho que a gente faz tem um sentido de utilidade. Tá? Se a gente pode ficar especulando, vamos pensar aqui que parte daquilo que nós adquirimos enquanto aqui estivemos, parte daquilo que a gente adquiriu pode ser útil numa realidade de vida eterna? Não sei. Eu não sei exatamente como é que vai ser, mas esse novo céu e nova terra... Gente, eu não vejo uma eternidade que a gente vai ficar só com harpa na mão, tocando e santo, santo, santo. Eu acredito que a gente vai ter muita coisa para fazer, gente. Jesus, ele disse, meu pai trabalha até agora. Aí os salvos estão tudo lá na rede. Eita, não. Aí eu vou fazer bullying comigo mesmo, né? Eu sou baiano, viu, gente? Vou fazer bullying comigo mesmo. Vou deitar numa rede... ou trabalheira que eu tive na minha vida, agora é que eu vou descansar, né? Eu não consigo ver isso. Se Deus trabalha. Então, agora também não vou ficar especulando, né? Igual alguns pentecostais fazem, que diz que vai montar, irmãos, eu vou montar num unicórnio e vou passar de um planeta para o outro. Eu também não vou ficar com essas maluquices, tá? Vou ficar falando essas coisas. Mas, assim, eu não acredito numa eternidade que a gente vá ficar só lá, né? Parado. Eu não acredito nisso. Tá? Descansando. Tô no meu descanso eterno. Mas, quem quiser acreditar também, problema seu. Você acredita o que você quiser, meu irmão. Né? Quem sou eu para dizer o que você vai acreditar? O futuro de Deus já começou. Então, escatologia não é sobre medo, é sobre esperança no Rei. Amém? Coloquei um mapa conceitual aqui no final, para vocês passarem a semana aí, de vez em quando, dar uma olhadinha nele, tá? Vou mandar esses slides para vocês no grupo. Aqui tem as referências para essa aula. Vai ser praticamente as mesmas de todas as aulas, né? Mas as referências aí para vocês estudarem mais, né? Porque só essa obra de Bavinck, de Teologia Sistemática, se eu não me engano, são 4 volumes, tá? E cada volume tem trocentas páginas. Então, é muita coisa, né? Mas a gente não vai conseguir estudar tudo de vez, mas na medida que o tempo for passando, a gente estuda. Pastor Diógenes, e aí, será que o povo vai ter pergunta ou já está todo mundo dormindo aí?
Quem estiver Pode. dormindo aí, você vai cair do coisa igual a Eutico, viu? E eu Pode não vou perguntar. orar para você ressuscitar, porque eu não tenho esse... Pastor Alex está para ir para responder qual foi o cardápio da última ceia do Senhor. Está aí para responder o nome da sogra de Pedro. Pode perguntar à vontade que ele responde aí. Mas o que é que os irmãos acharam aí da ministração? Que pontos lhe chamaram mais atenção? Se quiser abrir o microfone e falar, tiver alguma pergunta também, enfim, fique à vontade. Está sendo proveitoso? É o que vocês estavam esperando? Digam aí. Abra o microfone e falam. Pastor, a gente está aqui em 4, assistindo a aula, certo? Mas o irmão está aqui, rapaz, abusando. Eu quero saber onde é que vai ficar a alma. E aí? Onde vai ficar o quê? A alma? Sim. Aí tem que estar na segunda aula. E aí, vamos... Na segunda aula, semana que vem, a gente vai saber que a alma fica num lugar separado, o corpo, como é que vai ficar, O corpo se volta, se não volta. E a alma fica. Olha, eu gostei a sua pergunta. Na segunda aula, Wilson, a gente vai falar sobre o estado intermediário, que costuma gerar dúvidas, né? O que é que vai acontecer, pastor? Porque a Bíblia fala de um juízo final, então a gente vai ficar aguardando esse juízo final. Mas, enquanto isso, o que é que acontece? Então, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre isso, tá? Mas eu quero deixar claro, a nossa principal preocupação é, eu sou de Cristo? Amém. Se eu sou de Cristo, eu estarei com ele. O estado intermediário já é o início do gozo eterno. E também já é o início do sofrimento eterno. Então, para quem está em Cristo, você não precisa nem para saber onde é que está. Pastor, onde é que está as almas aqui? Está debaixo da terra? Está no terceiro céu ou no segundo céu? Mas a gente vai falar sobre isso, viu? Pronto. Eu quero, né, até trazer aqui uma opinião nossa. Considerei hoje essa aula muito importante e o testemunho aqui de alguém que está com a gente, disse que aprendeu muito hoje, né? Isso foi bom. A gente quer que eles... Né? E a gente está aqui conversando para que eles continuem também assistindo essas aulas, porque é de grande importância para o nosso aprender, né? E para a nossa continuação nessa jornada cristã aí, esperando em Cristo a cada dia, tendo essa esperança, né? Mas eu quero dar meus parabéns aí para tanto o pastor Alex, pastor Jorge, pela explanação, né? Pelo conhecimento e pela facilidade que nos trouxe também os ensinos nessa primeira aula. Que Deus abençoe. Amém. Amém. Você quer perguntar? Não. A Alexandra ficou desesperada aí, rapaz. Oh, irmã, o problema do trabalho aqui na Terra não é o trabalho. Faz bem. No final, O problema do trabalho aqui na Terra é a injustiça, a questão do cansaço, tudo isso por causa do pecado. Então, o que acabou com a gente, na verdade, foi o pecado, o infeliz do pecado, né? Mas, sim, amém. A irmã está brincando, amém. Pronto. Será que os pastores gostaram? Eu acho que não, viu? Desligaram a câmera, já não quiseram mais falar nada. Hein, Jorge? Cadê pastor Lucivol, pastor Luiz Felipe? Fiquem à vontade aí. O presbítero Wilson já falou, agora é a vez de vocês. Não, mas foi muito boa. Dá para a gente sempre aprender um pouquinho mais. Agora estou ansioso para chegar a sexta-feira que vem, né? Maravilha. Ô, meu pastor, que honra, que bênção, que bênção. Pronto. Mais alguém, gente? Tá vendo? O pastor também quer saber onde é que está a alma. Então, a Bíblia fala que a alma volta para Deus que o deu, né? Então, está com Deus lá. Se está com Deus, está bem. Isso, amém. Está bem guardado. Não vai ficar vagando e nem penando. Com certeza.
Aí, ó, a Thaís apareceu ali também. Fala, Luiz, você ativou aí, pode falar agora. Pode falar, meu querido. Eu só estou recebendo, rapaz. Eu só estou aprendendo. Foi muito bom, viu? Eu só quero saber quando chegar na época das bestas, o que vocês vão fazer com tanta besta que tem lá na frente. Eu só vou aguardar a hora das bestas. Maravilha, maravilha. Bom, minha gente, olha só, o grupo de WhatsApp está criado, né? Quem se inscreveu já está presente. Quem não se inscreveu, dá tempo ainda, tá? E aí, semana que vem, nós vamos ter aula 2, mas nada impede, durante a semana, se surgirem dúvidas, de vocês perguntarem no grupo. O grupo está aberto, vocês podem perguntar, e aí eu ou o pastor Diógenes, a gente estrutura uma resposta. A gente vai tentar ser cauteloso com as respostas, porque a gente não quer bagunçar a sua cabeça. Na verdade, o objetivo aqui é a gente ter convicções bem centradas, e naquelas áreas que tem dúvida, a gente vai continuar ou com dúvida, ou a gente vai ter que continuar estudando, né? Para a gente poder aprimorar aquilo que nós cremos, tá bom? Então, não fique receoso. Surgiu uma dúvida depois, eu vou incomodar o pastor. Não. Manda no privado ou manda no grupo. A gente estrutura uma resposta, manda, para que vocês possam não ficar, né, acumulando dúvidas aí. Ainda dá tempo de se inscrever, né, pastor? Dá, sim, dá. Bom. Pronto. Então, vamos orar, né, pastor? Pastor Diógenes, o pastor Luiz, vamos pedir o pastor Luiz aí que faça essa oração, né, nos despeça aí debaixo da bênção do Senhor. Amém. Vamos orar, então. Pai, queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos reunidos como irmãos, estudando a tua palavra, vislumbrando a esperança da glória que há de vir sobre nós. A Deus, muito obrigado por esse momento oportuno que tivemos aqui. Quero agradecer pelas vidas do pastor Diógenes, pastor Alexandro, que tem se disposto a Deus a compartilhar o seu conhecimento e aquilo que eles sabem, ó Deus, conosco, e compartilhar também essa esperança maravilhosa de que o Senhor virá nos buscar. Ó Deus, que de fato ao término desse mês nós saiamos, ó Deus, desse período com a nossa esperança renovada, com os nossos dias, os nossos ânimos redobrados, ó Deus, por essa expectativa da tua vinda. Muito obrigado por essa oportunidade. Nos deu um descanso, uma noite de descanso, de tranquilidade, um domingo abençoado na tua presença em nossas igrejas, e que na próxima sexta possamos estar juntos novamente, aprendendo, compartilhando e renovando as nossas esperanças em ti através desses estudos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Gente, eu vou mandar os slides. Os slides é editável no PowerPoint, tá? E aí, se vocês quiserem usar, alterar alguma coisa, focar mais em uma parte, o que vocês quiserem fazer, fiquem à vontade, tá? O slide vai ser de vocês. Então, um abraço, pastor Diógenes. Até a próxima, né? Até a próxima. Deus abençoe. Amém, amém. Um abraço, gente. Bom descanso a Até, todos. gente. Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau. Eu não tenho link aqui, não.